E compartilhar, né, do grande amor de Deus pelas nossas vidas. Como é bom saber que Ele age em nós e através de nós, se realmente nós nos dispormos a obedecer e a fazer aquilo que Ele tem nos ordenado. O que Ele tem nos ordenado? Portanto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, vão por todo mundo. Portanto, vão por todo mundo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho vos ordenado. E eis que estarei contigo. Amém? Então, idem por todo mundo, por todas as nações, façam discípulos, batizem ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles tudo aquilo que Jesus ensinou e ordenou. E pode confiar, sabe, que Jesus vai estar com você nessa missão. Nunca vai te deixar sozinho. Amém? Eu queria saber como é que foi a prova ontem. Atividade de ontem. E gostaria já que alguém, se não lembrar, eu tenho um exemplar aqui. Ou senão eu posso dizer das perguntas. Vocês lembram todo? Não. Vamos falar alguma coisa, né, dessa matéria, dessa parte dessa matéria que nós falamos ontem. Como é a verdadeira liderança criada pelo Senhor? Quem quer responder? É aquela que você tem um título e sobe num púlpito? Então, como é essa liderança? Moída, né? Quebrada pelo Senhor. Nós temos que nos deixar trabalhar por Deus. Nós temos que ser que nem aquele vaso na mão do oleiro. E nós temos que ser assim na mão do Senhor. Porque aí, dessa maneira, o Senhor pode operar. Eu gosto desse hino que ele fala assim, né? Que nós ouvimos, ele fala assim, que chega uma hora que Jesus olha para você e não vê mais você. Porque é Ele que está ali em você, 100%. Então, uma liderança que Deus exerce, ela é uma liderança moída, quebrada. Que você vai em total dependência dEle, você vai agir em total dependência dEle. Mais alguém quer fazer um comentário sobre isso? Senão nós vamos para a segunda pergunta. E o padrão, né? Como estabelecer o padrão, que é o modelo em nós? É ser Ele próprio, né? Ele é o nosso modelo. Ele. Não tem outro. Lá em Romanos 8:29 fala isso, né? Que nós sejamos formados conforme a imagem do Filho de Deus. E quando nós somos formados à imagem do Filho de Deus, é Ele que opera em nós. Tudo que acontece em nossas vidas, nós estamos totalmente na dependência dEle, né? Qual é o método que Deus nos deu para o desenvolvimento do reino? É o de ide. É o de ser, na verdade. Esse é o de ser. Primeiro nós temos que ser discípulos do Senhor Jesus. Primeiro nós temos que nos parecer com Ele. Primeiro Ele tem que ser o nosso padrão. Para aí então, aí sim, depois que essa primeira etapa está concluída, o de ser discípulo, aí nós vamos então fazer discípulo. E nós fazemos discípulo para quem? Para Jesus.
Então, a nossa missão é ser e fazer discípulos, parecido com o Senhor, semelhantes ao Senhor. Essa é a nossa missão, não tem outra. Gente, mas como é gostoso quando a gente começa a fazer isso, quando isso começa a ser uma realidade em nossas vidas, tudo muda. Ei, mas é bom demais. Eu queria que alguém abrisse um pouco ali para mim a cortina, só um pouquinho, por favor, que os meus olhos já não é mais igual antigamente. Então vamos lá, qual o objetivo do Ministério para Edificação? Então, qual é o objetivo do apóstolo, do mestre, para a edificação do reino, daquele que foi escolhido por Deus? É que para todos cheguem à plenitude de Cristo. Então, se o Senhor separou você para ser mestre, você vai lá e você vai contribuir com aquilo que o Senhor colocou em você, para que a plenitude dele alcance tudo que você for fazer. E assim o evangelista, assim é o pastor e todos eles. Então, queridos, hoje nós vamos entrar aqui numa nova etapa, né? Num outro. Eu depois vou entregar as provas para vocês. Eu gostaria de saber se tem alguém que faltou mais de 2 vezes na aula que eu dei. Se tem alguém que tem mais de 2 faltas. Não? Glória a Deus. Então tá bom. Eu depois vou ver isso. Ah, tá. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Antes de nós falarmos sobre maturidade, é importante que nós possamos falar sobre imaturidade, né? Imaturidade tem alguma coisa a ver com infantilidade. A Bíblia faz uma correlação entre a maturidade natural e a espiritual. Vamos ler esses versículos? Vão abrindo, um abre um, né? Outro abre o outro, e vamos abrir o terceiro versículo, vamos ler todos eles, daí nós vamos falar sobre o que esses versículos nos apontam. E quem achou já pode começar. Hebreus 5:13. Isso? Pode ler, meu irmão, não tem. Pode ler independente da. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou o que está errado. Isso. Porém, a bebida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Isso. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com algumas pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se fossem pessoas comuns, como se fossem crianças na televisão. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas
Amém. O outro? Isso. Porque ninguém, o 11 fala assim, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O 13 fala assim, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Amém? Amém. Pode ler, querida. De novo, lá está aberto ainda? Vem aí. É o 13, é. Na verdade é esse mesmo. Você estava lendo certo? É diferente, né? É. Amém, é isso mesmo. Então aqui, queridos, a gente se vê em duas situações. Deixa eu falar para vocês. Primeiramente, quando a gente vai discipular, você vai pegar uma pessoa para discipular. Geralmente, você vai ter que entender que essa pessoa, ela está iniciando. Você ganhou ela para Jesus e agora você vai envolver. Ela é uma criança. Então, você vai alimentar ela como criança. Ela vai cair uns tombinhos, ela vai fazer birra, sabe? Ela vai, às vezes, bater o pé, né? Por quê? Porque ela está no início, ela está no começo da caminhada. Então, primeiramente, você vai ter que ter paciência. O que vai te dar paciência para você levar isso mais profundo? É que você vai pensar assim, eu quero levar essa pessoa do nível onde ela está até a maturidade. Deus vai me dar graça e eu vou ensinar essa pessoa e eu vou levar ela mais alto. Isso é muito bom fazer, querido. Sabe por quê? Porque quando você treina uma pessoa, tem pessoas que não dão muito trabalho, mas tem pessoas que dão muito trabalho. Tem criança que é tranquila, vocês já viram? Mas tem criança que é afoita, né? Se você soltar, ela vai lá na sua casa, se tiver coisa no baixo, ela já vai arrastando, quebrando tudo e tal, e vai. Tem outros que é mais fácil. Deus já me colocou para discipular pessoas que eram bem tranquilas. Mas também outras que até hoje não deu certo ainda, estão no processo. E o que eu quero falar é desse processo. Olha que quando Paulo vai ali em Coríntios, né, que fala ali para os coríntios, ele fala assim, olha, eu passei aí, dei leitinho para vocês, certo? E vocês receberam isso da minha parte, eu fiz isso. Então Paulo está querendo falar ali, agora passou muito tempo, e eu voltei, vocês continuam assim. Vocês continuam assim. O que eu quero falar com isso? É que às vezes você tem 10 anos de caminhada. Você tem 20 anos de caminhada. Você tem 30 anos de caminhada. E você ainda não fez discípulo. Sabe por quê? Porque você não se tornou um discípulo. Sem ser discípulo, você não faz. Sem ser discípulo, você não faz. Então Paulo vai lá e fala, e depois fala assim, olha, eu passei por aí, agora estou de novo, vocês estão do mesmo jeito. Vocês ainda não mudaram. Pode ver, depois você lê em casa, devagarinho, tintim por tintim, para você ver se não é isso que eu estou falando para você. E de repente, nós podemos nos encontrar assim, ó. O que é isso? Isso é um homem chupando uma chupeta. Isso é uma mulher chupando uma chupeta. Por quê? Porque se passou o tempo e você não se deixou desenvolver. O Senhor não conseguiu criar em você a imagem dele. Você não conseguiu negar a si mesmo. Você não conseguiu morrer.
Por isso Deus nunca pôde fazer nada através de você. Então, agora características da imaturidade. Não tem discernimento do que é natural ou espiritual. Já viram alguém assim? Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu... Né? Aí, eu não sei se isso é da vontade de Deus ou não. Eles não conseguem expressar adequadamente os conflitos interiores. Aí o que acontece? Entram em pânico. Então eu quero mais ou menos te deixar assim por dentro do que você deve fazer quando você tiver uma situação dessa. Quando você tiver um relacionamento muito íntimo com o Senhor, você não vai passar por isso. Você não vai ter esse conflito aí. Você não vai ter esse problema. Quando você estiver íntimo com o Senhor, você não vai ter esse problema. Mas muitas vezes pode surgir na nossa. Então eu vou te ensinar. Você vai tomar uma decisão. Você vai orar. Você vai colocar diante do Senhor. Se Ele te dá totalmente paz interior sobre aquilo que você vai fazer, sobre aquilo que você está pretendendo fazer, se Ele te der uma direção de paz, se você sentir, então é do Senhor. Agora, se você sentir qualquer coisinha que, então não faça. Não tome essa decisão, porque daí não é do Senhor. Mas isso só estou falando por falar, porque quando você estiver íntimo com o Senhor vai estar te revelando, o Senhor vai estar falando no seu coração, e daí você não vai ficar dessa maneira aí, ó. Né? E nem dessa aí. Né? Então, olha aqui mais umas características da imaturidade. Infantil no pensar, falar e sentir. Eu acho que a pior coisa que é o falar. A pessoa que tem maturidade espiritual, ela tem um costume muito feio, é de falar dos outros, falar mal dos outros e expor o outro. Aí, queridos, quando você vê que às vezes uma pessoa, parece que ela torce para a pessoa cair, para ela ter o que falar. E deixa eu contar um testemunho uma vez, porque todo mundo já passou por isso. Não pensa que, né? Passa ainda, né? Eu uma vez fui para o meu discipulador para falar mal do outro, né? Aí quando eu cheguei, eu falei, sabe o que eu vim te falar? Aí eu falei, quando eu falei o nome do fulano, ele falou, vamos orar por ele? Nossa! Meu Deus! E eu querendo detonar o cara, você entendeu? O cara tinha pesado na bola e para mim aquilo era 10. Eu falei, não, hoje eu vou detonar. Gente, pelo amor de Deus, não exponha a vida do seu irmão. Jesus pagou um preço pela vida dele. Para que você vai expor a vida dele? Gente, não se alegre quando o outro pecar, quando o outro cair. Não se alegre. É chantagista, você não consegue o que quer, chora, grita, esperneia, em qualquer lugar fica magoado, emburrado, vai embora. Então, são as características das pessoas que têm maturidade infantil, espiritual. Elas são dessa maneira. O problema é que a gente está falando de uma coisa que ela tem que passar logo, na vida de cada cristão. Tem que passar. Isso aqui é uma coisa que às vezes no início, todo mundo passa por isso, como eu falei. Mas tem que passar. Não consegue dominar as suas próprias emoções. Foi o que nós falamos ontem do domínio próprio, das características de Jesus. As que eu acho mais importante. O domínio próprio. Quem lembra do que eu falei ontem? Humildade. A gente precisa ter isso, né? A gente precisa ter essas... Alguém falou algo? Isso. Então, assim, na oração. Gente, a oração da pessoa que é imatura, né? Ela determina para Deus o que quer. E acredita que Deus tem a obrigação de lhe dar o que ela deseja. Pois, afinal de contas, eu sou filho dele. Queridos, não tem nada errado de você pedir. Mas seja humilde,
Você não vai determinar nada para Deus. Sabe para que você tem que determinar? É para o diabo. Para o diabo você determina. Você não tem poder na minha vida, você está embaixo do meu pé, Satanás. Mas para Deus não. Para Deus você pode pedir, é claro, você deve pedir, mas vá com humildade, vá com sabedoria. Você entendeu? Deus, essa pessoa pensa que Deus existe só para desfazer os seus desejos, né? E não para servir ao contrário. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Amém. Amém. Então tem aqui a irresponsabilidade, né? A pessoa vive despreocupadamente com o seu amanhã, com o seu amanhã, nem está aí, como se nem existisse o amanhã para ela, né? Então, o Jesus vai ler para nós aqui. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Olha só, Jesus, né, já escreve essa parte e fala assim, olha, você tem que morrer para me seguir, né? E aqui ele entra num assunto tremendo, sabe? E que hoje, eu não vou falar crente não, mas os cristãos estão fazendo muito, se endividando. Essa segunda parte no versículo 28 fala assim, olha, se você vai construir algo, primeiro sente, planeje, veja quanto você vai gastar, depois você começa a levantar os pilares. E o que acontece? Você ganha um salário mínimo e gasta 2. Você não tem controle sobre as finanças e se endivida. Isso é imaturidade, querido. Isso é imaturidade. Não tem problema você comprar. Faça daquele jeito que você tem condição. Você entendeu? Faça do jeito, senão você vai envergonhar o nome de Jesus. E outra coisa, ainda você vai pegar a inimizade. Porque além de tudo, se você se envolver com o irmão, e você passar o irmão para trás, o irmão pode te picar o pé na lata, na bunda mesmo, né? Então, gente, isso é muito sério. Nós não podemos entrar em caminhos de dívidas que nós não conseguimos pagar. Se acontecer uma doença, você se endividou por causa de uma doença ou alguma coisa, tudo bem, querido, está certo. Você vai lutar, mas não, sabe? Tem gente que gasta o dinheiro que não pode, comprando porcaria.
gastando seu dinheiro onde não tem necessidade. E depois fica devendo. E daí o outro vê lá de fora e fala: que Deus é esse? Como que essa pessoa vai fazer discípulo? Não faz. Dizendo isso aí. Então é egoísta, né? E impaciente, né? O brinquedo é só dele, não consegue compartilhar, não sabe esperar, quer ser sempre o centro das atenções. Aqui, quando eu coloquei aqui que o brinquedo é só dele, eu não sei quem é pai, às vezes mãe, de repente você vai e leva seu filho passear em algum lugar. E aí lá ele começa a brincar com outra criança, pega aquele brinquedo, daí na hora de ir embora ele quer levar para casa. É mais ou menos isso que acontece. Aí, tipo assim, às vezes a gente, na nossa espiritualidade, a gente fica falando assim: poxa, por que Deus não dá para mim o que deu para Jesus? Por que Deus não dá para mim o que deu para Osni? A gente fica brigando com Deus e a gente não sabe esperar. Na verdade, a gente não sabe esperar o agir de Deus, para que Deus possa completar essa obra que nós falamos ontem. Está em andamento, então você tem que ter paciência. Egocêntrico, não consegue se colocar no lugar do outro, não tem empatia e por isso julga com muita facilidade. Deixa eu falar aqui, empatia. Quem sabe o que é empatia? Palavra empatia. Sentir a dor do outro, na verdade, seria, né? E aqui, quando fala assim que a pessoa não consegue, na verdade ela quer que o outro se lasque, você entendeu? Ela não está nem aí para o outro, não está nem aí. Não. Ele não pensa no outro, né? Ele não está nem aí com o outro. Ele não está nem aí com o outro. Então, você vê, isso aí, para discipular, como que vai ser? Aí deixa eu falar aqui para você, ó, ele acredita ser o centro de tudo. Então, na igreja, às vezes ele não faz nada, mas fica lá dando opinião em tudo, sabe? Ele quer ser coisa. Aí, no casamento do cara, no casamento, deixa eu falar isso aí, eu vou falar para os homens e para as mulheres também, sabe? Que é a nossa área, né? Quer ser o centro de tudo, às vezes a mulher quer comandar tudo, você entendeu? E a Bíblia ensina assim? A Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina a mulher a ser submissa. Ela quer ser o centro do casamento. E aí não dá certo. Então, tem alguns motoristas nossos, né? Que a gente tem experiência. Tem mulher que rastreia o cara, os caminhões têm tudo rastreador, vocês sabem, né? O cara sabe aonde o cara tá. Aí então, o cara tem que deixar o caminhão lá na madeireira, você entendeu? Lá perto do Moab, lá, que nós carregamos lá. E ele vem ali na cidade fazer alguma coisa, ele tem que vir ou de mototáxi ou a pé, porque se a mulher pegar e viu que ele saiu, ele vai ter que fazer uma ladainha, explicar tudo que ele foi fazer. Certo? Então, gente, não se comportem desse jeito. Os maridos também. Certo? Deus ensina a amar. Então, você é o provedor, marido. Certo? Você vai ter que trazer a paz para a tua casa. Você vai ter que exalar o bom perfume de Cristo onde você estiver. E as mulheres têm que se colocar no lugar. Você entendeu? E se está difícil, vai orando aí. Vai orando que Deus vai ajeitar a situação. Esse camarada geralmente só fica murmurando. Geralmente fica murmurando. E no ministério jamais vai dar certo. Não vai dar certo porque ele critica tudo, né?
ele está insatisfeito, então ele vai criticar, ele vai falar que não é assim, ele sempre vai falar diferente. Mas em vez dele entrar com alguma coisa para ajudar, não, ele entra para atrapalhar. É, verdade. Mas ela foi lá e fez bonito, né? É. Pois é. Então aqui, nessa parte aqui, fala sobre incredulidade e insegurança. Tem medo excessivo de tudo, né? Incredulidade já vem falando para nós aqui uma coisa, né? Você não crê que Deus pode fazer algo. Então essa incredulidade invade o ser da pessoa, que é imatura, e não crê que Deus pode fazer nada. Aí, o que vai gerar na vida dessa pessoa? Ansiedade e angústia. E depois ela não consegue mais fazer nada sozinha. Tem que ser sempre acompanhado. Tem que estar sempre acompanhado. A fé não é exercitada. E o que acontece? Recua. Esse recuar, ela pode até ir na célula, ela pode até ir no culto, mas o espiritual dela está voltando para trás. O espiritual dela está voltando para trás. Busca já gerada de aprovações ou recompensa. Então aqui, sempre espera uma estrelinha, premiação. Quando a coordenação não ocorre, ela vai embora. Deixa eu falar aqui um pouquinho antes, aqui, busca já exagerada de aprovação. Às vezes, aí nós chegamos, vamos lá no culto, né? Aí o Moab passa perto de mim, não me cumprimenta. Aí eu já fico falando assim, pai, mas como é que pode, hein? Moab, daí eu chego em casa, né? Dora, pai, como é que pode, Dora? O pastor lá passou do meu lado, não me teve a coragem de cumprimentar. Às vezes ele nem viu, ele nem prestou atenção, ele estava com a cabeça em outro lado. Mas você já quer, você entendeu? Por quê? Porque você precisa ser de aprovação. Então tem que cumprimentar, certo? Tem que elogiar o cabra. Espera aí, vamos já falar sobre isso aqui. Então aqui, ela fica magoada quando acontecem essas coisas, certo? Às vezes na célula lá a pessoa não... Tem os convidados na nossa célula, então lá na minha célula a gente sempre dá orientação assim, olha, se chegar um convidado, e esses dias aí, graças a Deus, está tendo tanto convidado, gente, é uma maravilha. Aí eu falo assim, tenta dar atenção mais para aqueles convidados, porque daí ele tem vontade de voltar. Se você deixar ele lá quietinho, às vezes ele não volta depois. Então, gente, eu já pego a liderança e falo assim, olha, atenção mais voltada para aquele. Não que os outros não mereçam, mas os outros já estão caminhando junto. Os outros já estão no grupo do Zap. Os outros você pode falar todo dia. E às vezes aquele está vindo a primeira vez. Então vai lá, bota nele, né? Então se você mais vezes você faz isso com uma pessoa velha, que tem 10 anos na fé, você não deu uma atenção que ela esperava, ela ficou revoltada. Está dando risada, né, Silvio? Que é aceitação, né? Então, em relação aqui, é extremamente preocupado com a opinião dos outros.
E não a do Senhor. Vamos ler aí em Hebreus. A gente até leu, mas vamos ler de novo, porque vale a pena ler aqui, para a gente entender o que é exatamente isso. Ó. É extremamente preocupado com a opinião dos outros, mas não está nem aí com a opinião do Senhor. E devia ser o contrário. Pode? Amém. Então, lê mais um daqui, da frente. Quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que é certo ou o que é errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, deixa eu falar para você. Como uma pessoa vim dar aula aqui. Nós temos que saber o que Deus pensa a respeito, né, de você fazer a obra. Porque muita gente não põe a mão na massa, não quer fazer. Por quê? Porque está preocupado. O que o irmão vai dizer? O que o outro vai falar? Você entendeu? Mas você não deve se preocupar com o que os outros pensam. Você deve se preocupar, por isso que você tem que comer comida sólida, para você ficar forte. Para você se preocupar com o quê? Com aquilo que o Senhor pensa de você. O egocentro aqui, todo comportamento da imaturidade se trata do ego no centro, a carne, a vontade própria. Nós já lemos ali, não vamos ler mais de novo, fala sobre aquela passagem lá de Paulo, quando ele fala para os coríntios, tá? Então, aqui é o trono, né, o trono do nosso ser, do nosso íntimo. Então, aqui, essas bolinhas aqui, ó, são as áreas da nossa vida. E aqui, quem está no trono, no centro, Não, eu. Isso aqui significa casamento, como criar filho, aqui é finanças, aqui é sobre célula. Cada bolinha dessa branca, ela significa uma área da nossa vida. E nós estamos aqui, sentados no meio. Então, quem que vai dirigir todas essas áreas? E não esquecendo que onde está o Senhor aqui, ó. O Senhor está aqui. Então, quem vai dirigir tudo? Eu não deixo uma liberdade. Aí eu estou precisando de um milagre na minha vida financeira. Mas eu vou fazer tudo do jeito que eu sei, com a força do meu braço. E não quero opinião da minha esposa, não quero compartilhar nada da minha vida com irmãos, não quero conselho de conselheiros. Por quê? Porque eu estou no centro. Eu é que vou tomar a decisão de vida. Eu não quero nem saber. Eu mando em tudo. Aí o cara pega no casamento dele, ele manda em tudo também. Você entendeu? Às vezes a mulher não sabe de nada das finanças do cara, o que o cara faz, o que deixa de fazer. Gente, deixa eu falar para você, quando eu comecei na vida cristã, aí um dia nós estávamos almoçando na casa da sogra. E lá na hora do almoço, lá tal, eu caí na besteira, sabe, de uma brincadeira. Assim, mas nós estávamos brincando mesmo, né? Eu falei assim, eu tenho 1000 cabeças de boi. E só falei isso, sabe, eu tenho 1000 cabeças de boi. E nós estávamos começando. Fomos para casa no domingo à tarde, eu vi que a Dora estava diferente e tal, aí fez a jantinha, nós deitamos e ela só se enrolava na cama e tal. De repente ela falou assim, eu posso te perguntar uma coisa? Eu falei, nossa, até me assustei, falei, lascou, né? Pensei, o que será que aconteceu? Posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pergunta. Ela falou assim, onde está as 1000 cabeças de boi? Eu falei, o quê? Aonde está as 1000 cabeças de boi? Aqui 1000 cabeças de boi, mulher, tá ficando doida? Você falou meio-dia. Eu nem lembrava, era uma brincadeira. Era uma brincadeira, eu nem lembrava. Mas veja,
porque também nós não tinha nada, né? Hoje ela sabe tudo. Eu compartilho a minha vida e ela compartilha, porque tem que ser assim, tem que ser mútuo, né? Então aqui, ó, quando o nosso eu está no centro, né, o ego dá origem a não só a pecado, sabe? Mas a pessoa fica inconveniente. Por quê? Porque é só ela. É eu que mando, é eu que sei. Tem um outro detalhe que eu quero compartilhar com vocês. Esse aqui é 10, hein? Qual é o maior problema do discipulado? Me diga uma coisa. Quem tem que estar aqui? É o discípulo ou o discipulado? Quem tem que estar aqui? É o discípulo ou o discipulado? Quem acha que é o discípulo? Quem tem que estar aqui? Eu acho que é aquele que tem que ser discipulado. Tem que ser aprendido. Nenhum dos dois. Esse lugar só tem lugar para uma pessoa, Senhor Jesus. Nenhum dos dois. Se o discípulo, vamos supor que o discipulador está aqui, no meio. Então o discipulador, quando ele está no centro, ele vai mandar no discípulo. Ele acha que o discípulo é dele. E o discípulo não é dele. Gente, o discípulo é de Jesus. Jesus pagou um preço pela vida do discípulo, morreu na cruz. E aí, quando o discipulador está ali, ele acha que é dono do discípulo. Aí ele faz o que ele bem entende. E tem um outro detalhe. Eu não sei se vocês lembram no começo, que nós falamos que o discípulo também pode ir para cá. Sabe por quê? Porque eu não sei se vocês lembram, nas primeiras aulas nós falamos que um pedreiro podia discipular um médico, por causa da autoridade espiritual. Vocês lembram disso? Tá. Aí, o discípulo agora vai para ali. E ele fala assim, eu não vou obedecer. Porque eu tenho faculdade, o cara lá não sabe de nada. Eu sou mais sabido do que ele. Então, eu estou aqui no centro e eu não abro mão. É mais fácil ele aprender comigo do que eu com ele. Vocês estão entendendo? Está dando para entender? Quando o discípulo está no centro, ele não aceita nada do discipulador. E deixa eu falar para você, nenhum dos dois pode estar no centro. Porque nós não aprendemos que o discipulador tem que morrer para poder discipular? Tem que dar a sua vida para poder discipular? Então não pode. Nenhum dos dois pode estar no centro. Não, mas isso é uma pegadinha. É porque na verdade a gente sempre, né, quem comanda, né? Mas é uma pegadinha que eu fiz. Então vamos lá, olha aqui. Olha, qual é a chave, né, para a maturidade espiritual? Agora nós já estamos começando a mudar, tá? Estamos começando a mudar a prosa. Então, aqui, primeira coisa, leiam lá para mim. A renúncia do ego. Positivo? Quando entramos no princípio da renúncia do ego, entramos para o caminho da maturidade espiritual. Qual é o nosso maior exemplo aqui? Abram lá em Lucas, para você ver. Lucas 6:38. Melhor não precisa abrir, não, que eu fiz diferente. Olha o que eu fiz. É tão importante esse versículo que eu até copiei aqui. Olha lá. Leiam para mim, por favor, todo mundo. Quem é que falou isso? Que ele não estava ali para fazer? Aí como que você quer fazer tudo que você, sem ser dirigido pelo Senhor? Se o próprio Jesus falou que não fazia pela vontade dele mesmo, mas era pela vontade do Pai. Né? Então essa renúncia do eu. Agora eu não vou deixar mais eu comandar, mas Jesus vai começar a trabalhar, porque ele mesmo veio por obediência. Então eu também vou seguir esse conselho de Jesus. E aqui, ó, agora onde Jesus está? Estava aqui. Querem ler esse aqui também? Por favor, vamos lá.
Filipenses 3. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para ficar à minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Jesus. Esse Paulão, eu vou te falar, bicho, esse caba é fora de série, né? Olha aí, ele fala assim, eu não considero que eu faço tudo certo. Certo? Mas uma coisa eu faço. Ou seja, eu errei. Vamos supor, eu errei. Eu pequei, eu fiz alguma coisa errada, eu errei. Mas uma coisa eu faço. Então, quando eu errei, a cruz estava lá, daí eu errei, o eu sentou no trono de novo. Aí agora Paulo fala assim, mas eu vou esquecer as coisas que vão ficar para trás. E aí eu chamo Jesus. Jesus, vai de novo. Toma minha vida. Senta aqui, ó, direciona eu. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais esse pecado. Eu não quero mais essa vida. Eu quero ser diferente. Toma de novo e guia minha vida. E aí você sai do centro de novo e deixa ele operar. Ele operar. Então ali ficou bem claro, né? Tá vendo? Quem tem que estar no centro, no trono da nossa vida, é o Senhor. E o eu tem que estar onde? Aqui, ó. Eu tinha copiado também o outro, perdão. Então vamos lá agora, vamos lá. Cristão maduro, eita, cristão maduro, né? Vamos abrir a Bíblia em Lucas aqui? Então, qual que é o passo para o amadurecimento? Qual que é o passo? É ter uma vida pautada na renúncia do ego. É você não fazer as coisas pela tua própria força, pela força dos seus braços, mas é você entregar os seus caminhos ao Senhor totalmente, é deixar que Ele comande. Então vamos ler ali. É muito interessante isso aqui, nós já lemos algumas vezes, mas é interessante que vocês leiam para mim aí. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos ou irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém. Então, ser discípulo nada mais é do que aceitar o preço da cruz. Aceitar o preço da cruz. Ou seja, você não vai mais reivindicar os seus direitos. Você não vai, certo? Você vai esperar no Senhor. Você vai
deixar o Senhor julgar a tua causa. Você vai deixar que o Senhor opere por você, Ele trabalha, porque a Bíblia fala que Ele trabalha ao nosso favor. Você acha que se você aceitar pagar um preço tão alto, você acha que Jesus, Ele não vai trabalhar ao seu favor? Ele não vai pleitear a sua causa? Não interessa qual for. Não interessa. Ele vai estar operando por você, através de você. Por isso, nós temos que renunciar ao ego. Não tem caminhada com Cristo se você viver pela tua força, pelo teu eu. Não existe. Você nunca vai crescer. Você vai ficar sempre imaturo. Você vai ficar sempre dependendo dos outros. Você não consegue crescer e você não vai ter experiências com o Senhor. Nossa, gente, a melhor coisa do mundo é ter experiência com Deus. Não tem preço. Não tem preço. É você ter experiência de intimidade com Deus. Quando você decide renunciar ao seu eu, Deus senta no lugar dele, no trono da sua vida, e começa a acontecer algo sobrenatural. Tem um exemplo maravilhoso aqui que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Jesus teve toda a sua vida caracterizada pelo princípio da cruz, a renúncia do ego. Olha lá, Jesus no Getsêmani. Vocês sabem o que ele falou lá no Getsêmani? Leiam para mim todos, aqui, ó. Leiam aqui para mim, vamos lá? Todo mundo. Tem uma música que eu ouvi uma vez, fala assim, que foi por um triz. Foi por um triz, né? Porque ali estava estabelecido para Jesus a decisão dele em ir para a cruz ou não ir para a cruz. Certo? Tanto é que, gente, se ele teve vontade de falar não. Ele teve vontade de falar não. Vocês acham que não? Teve. Ele era que nem nós. Ele era humano. Ele veio em forma humana. Então, ele teve vontade de falar não. Tanto é que Deus até, se você for ler, você vai ver que Deus se cala e ele vai lá e clama, né? Eloi, Eloi, de Sabatani, Deus meu, por que me abandonaste? Não. Deus se calou um pouquinho porque ele precisava decidir se ele ia ou não ia para a cruz. Querido, era, mas ele podia decidir. Ele podia decidir, ele era humano. Livre-arbítrio. Ele era humano e tinha livre-arbítrio. Ele foi obediente. Para você e nós, quantas vezes que nós precisamos, né? Que nós às vezes falamos, olha, retira, né, de mim. E às vezes nós falamos, mas seja feita a tua vontade. Ou muitas vezes nós não queremos pagar o preço que nos está proposto. Quantas vezes nós não dizemos não? Nós aceitamos uma proposta diferente. E Jesus aqui fala assim, todavia não seja como eu quero. Olha aí, todavia não seja como eu quero. Porque ele tinha um pensamento, ó, se fosse por mim eu não queria ir. Mas ele pensou em mim, em você. E ele pensou assim, se eu não morrer, não vai haver salvação, não vai haver Espírito Santo. Porque hoje só existe salvação porque Jesus morreu. Só tem o Espírito Santo para guiar a sua vida, porque Ele deu a sua vida por nós. E às vezes nós não queremos morrer. Chega qualquer proposta para nós do mundo, nós aceitamos. Nós não queremos pagar um preço. Para que pagar preço? Todavia, se puder, passe de mim. Jesus estava falando para Deus, olha Deus, realmente, bom, olha o sofrimento dele. O que ele suou? Pronto.
Suou sangue. Estava doendo? Estava doendo demais. Foi por mim, por você. Quando Deus viu que ele estava disposto, aí Deus entrou. Assim é com nós, queridos. Foi muito bom, obrigado, viu, Silvio? É muito bom isso, a gente entender isso. Olha, quando ele decidiu mesmo a morrer na cruz, Deus entrou lá. Quando você decide dizer não para alguma coisa que te tira da presença do Senhor, para uma coisa que você está lutando para deixar, quando você decide de vez, ó, eu decido morrer mesmo, então Deus começa a atuar. Deus começa a trabalhar. Ele envia o anjo, né, Silvio? Ele envia o anjo para ir lá. Então, nossa vida, na completa dependência do Senhor. Aí fica aquele versículo, né? Não, que eu vou deixar para o final ele. Tá bom, queridos? Vamos lá, mais um pedacinho. Ah, essa é boa, hein? A cruz é o processo que nos leva à maturidade. Então, não interessa mais se algo é bom ou ruim, se é correto, pecaminoso. O que interessa é saber, se é ou não a vontade de Deus. Se é ou não a vontade de Deus. Você ter certeza, sabe? Não precisa ficar preocupado. Olha, será que isso é pecado? Não. Será que é bom, é ruim? Quando você está na dependência, quando você está na espera, quando você sabe qual é a vontade de Deus, você não vai ser enganado. Jamais. Jamais. Deus vai atuar poderosamente a seu favor. O princípio da cruz. Então percebemos pela vida de Jesus que o processo de Deus para tratar com o ego é o quê? Renúncia. 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 E aí, muitas vezes o que acontece com nós? Acontece, queridos. Nós somos humanos. Vai acontecer. Quando falharmos nesse aspecto, provavelmente Deus irá repeti-lo até que sejamos aprovados. Isso é bom demais, né? Então, até sermos aprovados. Então, enquanto nós não somos aprovados, Deus vai nos dando provas. E aí vai nos dando provas. Sabe? Ele não desiste de nós. Jamais. Deus nunca vai desistir de você. Deus sempre vai estar do teu lado. Ele sempre vai no romper da aurora, né? Que nem lá com Adão, né? Que a Bíblia fala lá que ele estava lá, ele ia lá no paraíso para ter contato com ele, né? Então ele ia lá, ele vai estar. Não é Deus que foge da gente. É a gente que foge de Deus. Então, se eu tenho uma falha na minha vida, eu preciso restaurar essa falha. Deus vai trabalhar, e se você deixar, então pode ser que você erre, querido. Mas não fique prostrado quando você cair. Não fique. Olha lá de onde foi que você caiu, Apocalipse 5, levanta. Toma um rumo. Não se deixe caído. Até que o quê? Sejamos aprovados. Porque quando nós somos aprovados, daí, ó, meu filho, você está tranquilo. Porque você reconhece qual é a vontade de Deus. E aprender a negar-se a si mesmo, né? O que significa esse negar-se a si mesmo? É a perca total do desejo.
Então, negar-se a si mesmo significa que a vontade de Deus deve ser priorizada. Priorizada. Como que eu vou saber qual que é a vontade de Deus e qual que é a minha vontade? Então, nesse processo, eu tenho uma coisa que não é muito boa para te falar, mas é a maior realidade do mundo. Tudo aquilo que você sentir que é a tua vontade, porque quando você se entregou para o Senhor, o Espírito Santo sempre vai te convencer, que é o papel dele. O Espírito Santo vai estar operando, trabalhando em você, e ele vai te convencer. Então, a tua vontade, qual que é a tua vontade? A tua vontade não é a vontade de Deus, ela é tua, senão já tem um nome, é tua vontade. Então, sempre que você se deparar com a tua vontade, saiba que não é a vontade de Deus. E que se você insistir em agir nessa parada, ele vai te dando outra prova para você poder ser aprovado, né? Então, a minha vontade, você pode ver ali, ó, que é ao contrário, ó. A minha vontade está para cá. E a vontade de Deus está para onde? Para lá, ó. Está vendo? Amém. Amém, glória a Deus. Então, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, vale a pena. E sabe, deixa eu falar uma outra coisa para você. Conforme você for se entregando, conforme você for se doando para o Senhor, vai melhorando cada vez mais. Você vai tendo experiências que você não quer perder. Então você mesmo por si você decide, eu não quero. Eu prefiro morrer porque eu não quero perder. Tipo assim, deixa eu falar para vocês. Eu não quero perder, amanhecer um dia sem poder glorificar o nome do Senhor. Sem poder colocar o meu coração a nivelar-se, para que eu possa saber o que Deus quer de mim. Então, aí, quando você vê que isso é tão importante na tua vida, as outras coisas começam a ser nada. E você renuncia. E nem é tão doído. E nem é tão doído. Por quê? Porque tem algo mais forte trabalhando em você. Algo que é sobrenatural. Algo que move o seu interior. Então, por isso, tem que renunciar. Você renuncia até uma altura, certo? Você tem que morrer. Morrer não é fácil. Você vê o próprio Jesus ali. E aí você nega a sua vontade. Né? Aqui, como fazer para vencer a carne. A carne está todo dia ali, gente. Ah, meu Deus. O que devo fazer para conseguir dizer não aos meus desejos carnais? Então vamos lá. Vamos ler cada um desses aí. Ó. Enchimento com o Espírito Santo é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Gente, nenhum de nós pode viver pela força nossa, pela nossa carne. Tem que ser o Espírito dirigindo a gente. Então está lá em Efésios 5,18. Vocês já vão ficando preparados que o nosso tempo está acabando. E
E eu quero acabar essa parte que eu queria passar um vídeo, não vai dar tempo. Mas ainda tenho que entregar um papel para vocês. Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui, queridos. Quem achou lá o enchimento do Espírito Santo, Efésios 5,18. Não se embriaguei com vinho. Tem algo melhor. Tem algo sublime. Não precisa beber cachaça para ficar feliz. Não precisa tomar cerveja. Descanse. Tem algo que vai te deixar feliz igual. É só você saber o que é. Provérbios fala que, Provérbios capítulo 20, no verso 1, que o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que nele tocar nunca será sábio. É isso mesmo. Gálatas, eu estou lá. Vai lá. Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Até o 25. Até o 25. Então vamos lá. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, e eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amém. Então aqui já está falando assim, olha, quando eu ando, né? Estou andando. Então eu estou andando no Espírito. E aí, o que Deus vai me apresentar? Ele vai me ensinar a amar da maneira que eu devo amar. Amar o Jesus como eu devo amar minha esposa. Certo? Ele vai me ensinar a ser bom. Ele vai colocar esse fruto em mim. Ele vai me ensinar a ser bom. Certo? E assim por diante. Todos os frutos do Espírito, ele vai te colocando um por um. Quando o Espírito Santo está dentro da gente, pode acontecer, por conta da nossa natureza decaída, a gente sentir vontade de dar uma mãozada num, mas o Espírito Santo vem, não, ora e diz que ama ele, perdoa ele. Eu não sei se é só comigo que acontece. E se caso acontecer, hein? E se caso acontecer de você dar uma mãozada num, se caso acontecer, pode ficar tranquilo, você vai chegar em casa, o Senhor vai te colocar tanto remorso, não é remorso, né? É arrependimento mesmo, né? Que remorso é uma coisa muito fraca, né? Mas vai te colocar um arrependimento e você vai voltar lá. Porque eu fico com raiva se eu souber que eles estão falando de mim. Eu falo para as pessoas. Falo para menino que sai do projeto Vida Nova, não fala que ninguém fala mal de mim. Porque eu fico invocado. Mas mas tem um ditado popular aí que fala assim. Fale bem ou não, mas fale de mim. Brincadeira. Os colegas de trabalho não falam mal. Porque na fofoca, não tem um marco. Sim. Então aqui nós estamos falando aqui, como posso vencer a carne. Então agora terceiro, meditação na palavra. Vamos lá?
Então é a palavra. A palavra é a coisa mais importante. Você tem que ter desejo. Primeiro vai ser um hábito, sabe? Como o Herbert ontem falou, né? Que palavra boa, né? Menina, eu não estava vendo isso aí. Mas até os versículos, né? E a gente nem conversa, ninguém sabe um do outro. É verdade. Deus tem que agir. Então aqui, quando fala em palavra de Deus, ele falou assim, ontem, né? Eu leio 5, capítulo 4, faz quantos dias que eu não leio, vocês lembram? Nossa, aquilo chega a me deu um troço assim, sabe? Poxa, por quê? Tem que se tornar um hábito na nossa vida. Depois que a gente gostar disso, a gente vai começar a ir. Então, a princípio, você começa a ler, né? E depois Deus vai transformando isso em um desejo. Isso é para você, isso é para você ensinar para o seu discípulo, né? E que sem a palavra, sem a meditação da palavra de Deus, nós não vamos conseguir crescer espiritualmente. E se nós não crescer espiritualmente, que é a única maneira que Deus usa para nós crescermos, depois a gente não consegue fazer discípulo. A gente precisa disso. A oração aqui, vamos lá? Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelos Espíritos de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Quem abriu? Ainda tem 2 aí. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração súbita com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o versículo bem curtinho, 5:17. Orai sem cessar. Certo? Deixa eu falar para você, esse tempo a sós com Deus. O tempo a sós com Deus é algo que nós não podemos deixar de ter. É algo, olha, mais importante da nossa vida. Esse tempo a sós com Deus. É o lugar secreto. É aquele momento que você e Deus vai estar junto. Você tem que separar. Olha, se você não consegue fazer isso, eu vou te ensinar um macete para você conseguir. Você marca um horário. Marca um horário. Olha, de tal hora, você já chega na tua casa e fala, ó, não interessa o horário, de meio-dia e meio, ninguém fala comigo, vou estar lá no meu quarto, não quero saber de telefone, pode chegar o Papa aí, que eu não estou nem aí, eu vou ter o meu momento com Deus, eu não abro mão disso. E muitas vezes você vai chegar lá, quando eu fui discipulado, né, meu discipulador, sempre sendo discipulado, graças a Deus, mas no início, eu falava assim, mas você tem que ficar aí, eu chegava, criança, né, assim, mas não tenho que orar tanto tempo, eu não tenho que ficar orando lá tanto tempo. Daí, ela falava assim, fica gemendo e falando aleluia. Você já sabe quem que é, né? Fica gemendo e falando aleluia. Então, foi um período assim que a gente vai aprendendo. Então, esse período, esse tempo com o Senhor a sós, não abra mão, não abra mão. Tira. Olha, eu também poderia dar uma sugestão para você. Eu gosto, vou falar o que eu faço. Eu sempre acordo escuro, não interessa a hora que eu vou dormir. Eu sempre adoro, a minha esposa aí é testemunha, eu acordo ainda de noite e eu vou lá, né? Eu sigo lá, Lucas 1,35, né? Jesus se levantou e foi ter, ali, saiu para um lugar deserto, então eu gosto de ir lá, eu gosto de contemplar, eu gosto de ouvir um hino, sabe? E de repente a presença de Deus me invade tanto. Ai meu Deus, como é gostoso. E daí depois quando eu vim as propostas, você não quer. Por quê? Porque tem algo maior. Tem algo maior. Algo sublime. Algo que não tem preço. Gente, eu acordo de madrugada, eu fico esperando. Se eu acordo ainda muito cedo, eu falo, daqui a pouquinho vou ter o meu tempo. A sós com o meu Pai. Para
ser cheio, porque as primeiras horas do dia, é isso que eu ia falar para você. Conforme você começa o seu dia, vai determinar o resultado. Então, da primeira hora do dia, se você der ênfase a isso, vai te dar o resultado do teu dia todo. E para fazer discípulos sem esses requisitos, não dá. Não tem como. Oi, perdão. Aqui já é outro. Vamos lá. Aí, ó, o jejum. Quando vocês jejuarem, não façam com uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam sua recompensa. Amém. Jejuar é fácil? Não. Se você falar para mim que é fácil jejuar, eu vou falar, então você me ensina a história aí. Mas é necessário para quebrar a força da carne, certo? Ai, gente, como é gostoso quando você jejua o dia inteiro, você vai entregar o jejum, certo? E você sente que tem algo diferente, porque o Espírito Santo começa a agir. O jejum também tem que ser acompanhado de oração, senão ele se torna um regime. Então você tem que ser acompanhado. Você ora, você lê a palavra junto com o jejum e tal. E aí Deus começa a operar. E eu queria dizer para vocês que eu sou muito agradecido por ter fazido parte aqui da vida de vocês nesse período. Vocês me perdoem por alguma coisa. Eu posso ter errado em algumas coisas, mas o Senhor deve estar completando no coração de vocês. E até, quem sabe, uma próxima, né? Eu ainda vou entregar as provas para vocês e sou muito agradecido. Umas palmas para vocês.